percebi que a IA tá me impedindo de evoluir. E eu sei que parece um título chamativo e na verdade eu não vou mentir pra vocês, mas fica aqui até o final. E o que eu quero compartilhar com vocês hoje é algo que eu tô vivendo de verdade e eu tenho certeza que você também deve estar. Tá, mas antes deixa eu te contextualizar um pouco. Antigamente, quando eu queria construir um SaaS ou qualquer outro projeto, era simplesmente um sofrimento puro. Passava horas debugando, tentando entender algumas coisas, tentando refatorar códigos ou aplicar algum conhecimento que tinha acabado de aprender. Então, passava semanas procurando qual a melhor stack, ficava revisando coisas no YouTube para ver se de fato ia fazer sentido fazer aquilo ou não. E depois de 2 meses, estava lá com seu MVP pronto, mas cheio de bug, porque ainda não estava 100% funcional, porque de fato só duraram 2 meses ali de desenvolvimento. Só que aí eu vou te falar o que de fato acontecia durante todo esse processo, né? Porque era um processo onde era doloroso, mas era onde você aprendia, né? Você tinha os conhecimentos ali, você conseguia entender o que estava acontecendo. E era exatamente ali onde você absorvia a maior quantidade de conhecimentos que você teria na sua carreira. Então, cada bug que você resolvia ali às 2 da manhã ou fazendo qualquer outra coisa no projeto que fosse melhorar ele ou trazer mais benefícios para ele, você acabava aprendendo. Então, cada erro que você cometia era simplesmente um novo contexto para você entender e não cometer esses erros posteriormente. Só que aí aconteceu algo que todos vocês já sabem, que ao longo dos anos teve um negócio que foi evoluindo muito, que é um negócio chamado inteligência artificial. Todos vocês devem conhecer com toda a certeza do mundo. Mais precisamente, há algum tempinho surgiu um carinha chamado Claude Code e exatamente foi aí que muita coisa mudou. Porque, cara, realmente hoje em dia é uma loucura absurda. Hoje, às vezes, você tem uma ideia às 8 da noite, quando são 2 da manhã, essa ideia já tá pronta e em produção rodando. E isso não é exagero não, tá? Isso tá acontecendo de verdade, inclusive já aconteceu comigo em alguns projetos que eu fiz pessoais. Só que aí você para e pensa, tipo, não, mas isso é evolução, Gui. Pô, eu comecei um projeto às 8 da noite e às 2 da manhã eu finalizei ele. Pô, tô sendo produtivo, tô entregando mais, tá funcionando. E de fato, você está mais produtivo. Só que tem um porém nisso tudo, que é algo que eu não vejo muitas pessoas falando sobre, que é o ponto de que, com tudo isso, você acaba não precisando mais lutar contra os problemas que surgem no desenvolvimento de um projeto. Então, aquela dor de você ficar debugando por horas, tentando resolver bugs, refatorar código, qual era o melhor conceito de arquitetura para utilizar no projeto, era ali que morava todo o conhecimento, todo o seu crescimento, e hoje às vezes nem acontece mais. Então, quando você perde parte dessa fricção do processo, é onde você perde parte do conhecimento, perde parte do seu crescimento. Só que nesse contexto todo, tem uma fase que eu considero ela como a pior de todas, que é a fase das ideias. Sim, ideias. Por que ideias? Porque hoje eu tenho certeza que todo dev que tá aqui assistindo deve ter pelo menos uns 10 projetos aí em andamento, vamos se dizer. E projetos em andamento que eu quero dizer é aquele projeto que você iniciou, mas não conseguiu concluir ou não conseguiu dar seguimento nele, né? Então foi um projeto que você iniciou, mas ficou em stand-by e tá lá pra sempre até hoje. E isso é porque a barreira de construir algo, ela caiu tanto que fazer qualquer coisa hoje parece extremamente possível. E até de fato é, né? Só que com isso você acaba não priorizando nada. Então tudo é muito empolgação de uma ideia. Então, putz, tive uma ideia para resolver tal problema. Você vai lá, inicia, mas você acaba não dando continuidade porque a barreira para você começar aquilo hoje em dia não existe quase, sabe? Porque hoje você usa o Cloud Code ali com um comando, um prompt ali, e ele vai lá e constrói algo para você. E depois você só precisa ficar, tipo, dando mais insumo para ele melhorar aquilo, sabe? Ah, mas vamos ser um pouco honesto aqui, que todos nós sabemos que o problema disso não é a IA, né? Isso já tá claro para todo mundo. A IA, ela é uma ferramenta, como qualquer outra ali, só que ela tem um potencial, obviamente, muito maior de entrega e resolução de problemas. Só que, num contexto geral, a IA, ela só propaga aquilo que você já é. E o que eu quero dizer com isso? Se você já é um dev que é focado, a IA ela só vai entregar coisas melhores com mais qualidade, porque você já é uma pessoa focada, então você vai conseguir direcionar a IA para onde você quer chegar. Agora, se você é uma pessoa dispersa, que às vezes não tem muito foco, você vai acabar que você vai ter uma dispersão mais rápida, porque aí ela só vai te entregar isso com mais celeridade, porém com um grande estilo, né? Porque vocês já viram Cloud Code programando e, cara, é muito legal de ver de fato, né? Mas enfim, você vai ter ali muitos projetos rodando, só que todos dispersos, todos desconexos do que você deveria fazer de fato, ou do aquele projeto que você de fato quer concretizar e fazer ele do começo até o final. Só que aí vamos lá, eu não vim aqui só para trazer problemas para vocês, ou somente o que eu penso, mas também o que eu utilizei para melhorar isso comigo, porque eu sou às vezes uma pessoa dispersa que tem várias ideias.
E contextualizando vocês, esses tempos atrás eu fui no mercadinho da minha cidade e nesse mercadinho eu consegui notar que era um mercado de bairro, tá? E eu consegui notar que o sistema que a moça via as informações das compras ou o valor que deu, ele não estava conectado com a maquininha de pagamento. E eu já notei isso que em mercados grandes, isso já é totalmente automatizado. Então, o caixa ali, ele vai teclando algumas coisas para ir direcionando o sistema, né? Até chegar de fato no valor da maquininha e eu só bipar o meu cartão. Então, no mercadinho, a pessoa tinha que fazer isso manualmente, tinha que ir lá pegar a maquininha de cartão, colocar o valor que deu a compra e direcionar o cliente para que se ele vai fazer um pagamento no cartão de crédito ou no Pix. E eu lembro que eu cheguei em casa e eu falei assim, pô, isso aqui dá para fazer com IA, tá ligado? Só que tem um grande porém. Por quê? E aí eu vou falar para vocês que depois eu comecei a utilizar um filtro para saber em que projeto de fato eu vou dedicar meu tempo na criação dele, mesmo que seja com IA e mesmo que seja um projeto de um dia, tá? Hoje eu me faço 3 perguntas, que é a seguinte: hoje eu tenho clareza suficiente desse projeto que eu quero construir? Eu tenho noção do começo, meio e fim dele? E aí, por que eu não dei contexto no projeto do sistema ali do mercadinho, né? Porque eu não tinha clareza dele, né? Eu tinha uma ideia inicial e eu não tinha tempo para fomentar essa ideia um pouco mais até responder todos os questionários, porque eu não trabalho no mercado. E às vezes a gente precisa de pessoas que tenham um conhecimento mais aprofundado no negócio para ter algo mais direcional, vamos se dizer. Então foi por isso, tá? Mas vamos agora para a segunda pergunta. E normalmente eu me pergunto se essa ideia que eu tive, ela vai resolver um problema de fato, um problema real existente no mundo, ou é só uma animação que eu tô tendo ali, né, que tipo, nossa, eu tô extasiado para desenvolver isso, porque isso é muito legal e não tenho clareza nenhuma, não sei se resolve nenhum problema, só tive a ideia aí boa, sabe? E a terceira pergunta é, se eu tivesse IA, eu ainda faria isso? E aí, trazendo outro contexto para vocês, o chatbot, que eu já falei aqui algumas vezes no vídeo, inclusive, se você quiser entrar no chat nosso de promoções, o link vai estar na descrição, ele foi um projeto que eu desenvolvi em uma semana. Só que foi um projeto que, na minha cabeça, eu falei assim, cara, eu teria feito isso antes com toda certeza. Até porque eu já tinha tido a ideia de fazer o chat no começo de 2025. Só que eu nunca tinha dado continuidade porque eu não tinha tempo para parar para de fato fazer aquilo. Mas era uma ideia que eu gostaria muito de fazer. E eu teria feito mesmo sem IA, só que a IA trouxe mais celeridade, obviamente. Então, toda vez que você for começar alguma ideia ou algum projeto que você teve ali do nada, um estalo, se faz essas 3 perguntas. Pelo menos para mim funciona, tá? Às vezes eu paro e penso em algumas ideias extasiantes, mas que de fato não vai fazer sentido nem pro meu momento de vida, nem pro meu momento de carreira, nem pro meu momento de dedicar tempo àquilo mesmo. Então, às vezes só não vale a pena, tá? Mas então, vamos lá, voltando ao título inicial desse vídeo. A IA de fato tá me impedindo de evoluir? E a resposta mais sincera é não. A IA não está me impedindo de evoluir. Ela só está fazendo com que eu evolua de um jeito diferente. Então hoje eu não tenho mais que me preocupar ou pensar, né, em melhorar o meu código. Ela não tá me ajudando com isso, né? Ó, melhore o seu código assim, assim, assado. Mas ela tá me fazendo evoluir de maneiras diferentes, como melhorando a minha linha de raciocínio, como que eu penso para resolver alguns problemas, como eu faço para priorizar demandas, ou até mesmo se aquilo vale meu tempo de desenvolvimento, né? Se vale eu perder tempo fazendo aquilo. E de fato, acho que no mundo que a gente está hoje, com todas essas evoluções, eu acho que esse é o maior upgrade que qualquer dev pode ter. Que é de fato parar, pensar, saber como priorizar, saber como pensar. Às vezes ter um pensamento crítico de negócio, ter uma soft skill ali voltada para negócio, sabe? Tá, mas me fala aí nos comentários então qual projeto que você começou com IA, mas não conseguiu finalizar. Porque eu tenho certeza que você deve ter um ou até mesmo 15 projetos aí, mas é isso. Comenta aí se você já começou ou não conseguiu finalizar algum. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. Vocês puderam notar que eu tô num ambiente um pouco diferente. Eu estou fora de casa, estou viajando, mas eu quis mesmo assim criar esse conteúdo para vocês. Então, se você gostou desse conteúdo até aqui, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo desses e comenta aí, vai, dá aquela força pro canal. Fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!